Sabe aquela coisa ahn, quase automática de parar no posto para calibrar o pneu do carro? Sim, claro. A gente olha lá na maquininha, digita, sei lá, 30. A gente sente que o ar tá diferente, mais fino. São momentos super comuns, mas que no fundo abrem uma porta para um universo invisível, né? Fascinante. Totalmente. E por trás desses momentos tem todo um balé de partículas que é governado por leis da física e da química. Leis que descrevem como a matéria se comporta no seu estado mais livre e caótico, que é o estado gasoso. É um mundo de colisões, velocidades, energia, que define a nossa própria atmosfera. E é exatamente essa a nossa exploração de hoje. A fonte que a gente analisou é uma aula de química geral, bem completa, que detalha justamente essas relações entre pressão, volume e temperatura dos gases. Aham. E a nossa missão aqui não é só, recitar essas leis. É entender a lógica por trás delas, como uma coisa leva a outra, sabe? Do pneu do carro até a velocidade do som. É uma jornada que vai do macroscópico, aquilo que a gente mede e sente, até o microscópico, o que acontece lá no nível das moléculas. Certo, então vamos começar pelo alicerce de tudo isso, a pressão. A fonte define de um jeito bem direto, né? Força por unidade de área. Sim, mas falando de gás, que é uma coisa que nem parece ter peso, como é que ele consegue exercer força? Essa é a pergunta fundamental. E a melhor forma de visualizar isso é com a pressão atmosférica. Pensa assim, sobre a sua cabeça, agora, tem uma coluna de ar que vai até o limite do espaço. Pode não parecer, mas o ar tem massa. São trilhões de moléculas de nitrogênio, oxigênio, e a gravidade da Terra está o tempo todo puxando essa massa toda para baixo. Ah, então é o peso literal de quilômetros de ar esmagando a gente de todos os lados. Exatamente. É uma força, assim, colossal, mas que está distribuída por uma área imensa, que é a superfície do planeta. Entendi. E como ela vem de todas as direções, a gente nem sente, porque a pressão interna do nosso corpo equilibra ela. Mas ela tá lá, e é bem forte. E isso deve explicar aquela confusão de unidades de medida que a gente vê. A fonte menciona várias. Pascal, que é o oficial do SI. Isso. Atmosfera, que a gente ouve mais falar. Bar, que aparece nas bombas de pneu junto com o PSI. E uma que parece saída de um laboratório antigo. Milímetros de mercúrio. Por que tantas? Essa de milímetros de mercúrio, ou mmg, tem uma história ótima que explica tudo. Lá no século XVII, um cientista chamado Evangelista Torricelli fez um experimento genial. O que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro de 1 metro, encheu de mercúrio, que é um líquido super denso, e virou ele de cabeça para baixo numa bacia que também tinha mercúrio. E aí? O mercúrio não caiu todo para fora do tubo. Não todo. E essa é a parte genial. Parte dele desceu, mas uma coluna de exatamente 66 centímetros ou 760 milímetros ficou de pé dentro do tubo. Nossa. Torricelli percebeu que o peso daquela coluna de mercúrio estava sendo perfeitamente equilibrado pela pressão do ar que empurrava a superfície do mercúrio na bacia. Que incrível. Ele basicamente pesou a atmosfera. Exato, ele mediu a força da atmosfera. Uau. Então, uma atmosfera de pressão é literalmente a pressão que consegue segurar uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Daí vem a unidade. Faz todo sentido agora. Perfeito. E o exemplo da montanha se encaixa aí, né? O tal do ar fino é, na verdade, menos pressão. Exatamente. No topo de uma montanha, a coluna de ar sobre você é mais curta. Tem literalmente menos ar te empurrando para baixo. Menos massa, menos força. Menor pressão. É por isso que a água ferve a uma temperatura mais baixa lá em cima e por isso a gente sente a diferença na respiração. A pressão do oxigênio também é menor. Ok, Boyle nos deu essa balança perfeita entre pressão e volume. Mas eu sinto que falta uma peça aí, porque qualquer um que já viu um balão de ar quente subindo sabe que a temperatura, ela muda completamente o jogo. Como ela entra nessa história? Essa foi a próxima grande peça do quebra-cabeça, descoberta por Jacques Charles. A lei de Charles. Isso. Ela mostra que, se você mantiver a pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, se esquenta, ele expande. Se esfria, ele encolhe. Exato. É o princípio do balão de ar quente. O ar aquecido lá dentro fica menos denso que o ar frio de fora e
Pronto, ele sobe. E a fonte diz que foi investigando essa relação que os cientistas chegaram a um dos conceitos mais, sei lá, malucos e fundamentais da física: o zero absoluto. Como foi isso? Eles faziam gráficos, sabe? Colocavam o volume do gás contra a temperatura para vários gases diferentes. E eles notaram uma coisa muito curiosa. O quê? Cada gás produzia uma linha reta diferente no gráfico, mas quando eles estendiam essas linhas para trás, para temperaturas cada vez mais frias, Deixa eu adivinhar. Todas as linhas se cruzavam no mesmo ponto, exatamente. Todas as linhas convergiam para uma única temperatura teórica, menos 273,15 graus Celsius. nossa, Nesse ponto, o volume do gás seria teoricamente zero. É claro que um gás vira líquido e depois sólido bem antes disso. claro. Mas esse ponto de convergência revelou uma temperatura mínima fundamental no universo, o zero absoluto. É o ponto de energia cinética mínima, onde o movimento das partículas praticamente para. E por isso criaram a escala Kelvin, que começa nesse zero. Exatamente por isso. Isso é incrível. Então eles descobriram o limite de frio do universo só desenhando linhas num gráfico? Ok, já conectamos pressão, volume e temperatura. Mas e se eu colocar mais ar no pneu ou deixar um pouco vazar? A quantidade de gás tem que entrar na equação, certo? Sem dúvida. E quem resolveu isso foi Amedeo Avogadro. O princípio dele é de uma simplicidade que até engana. Ele disse o seguinte: Diga. volumes iguais de qualquer gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Peraí, isso soa muito contraintuitivo. Quer dizer que 1 litro de hidrogênio, com moléculas que são minúsculas, tem o mesmo número de partículas que 1 litro de um gás super pesado com moléculas gigantescas? Como assim? A chave é entender a escala. No estado gasoso, o espaço entre as moléculas é gigantesco comparado com o tamanho das próprias moléculas. Aham. Pensa num grão de areia no meio de um estádio de futebol. O volume do estádio não muda muito se aquele grão de areia for um pouco maior ou menor. Boa analogia. O que dita o volume do gás é a energia e o movimento das partículas, a distância que elas percorrem até colidir, não o tamanho delas em si. Entendi. O volume de cada molécula é basicamente um erro de arredondamento. E a fonte mostra como isso funciona na prática. Ela diz que o volume teórico de 1 mol de um gás ideal é 22,41 litros. Sim, E os gases reais, tipo amônia ou argônio, ficam super perto disso. A teoria funciona mesmo. funciona de forma impressionante. E com essa última peça, a quantidade de gás, que a gente representa pela letra N de número de mols, o palco estava montado para grande unificação. Então, temos a lei de Boyle, a de Charles, a de Avogadro. Existe uma única equação que junta tudo isso num pacote só? Uma espécie de equação mestre dos gases? Existe. E é talvez uma das equações mais famosas e úteis de toda a química. A equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Ela mesma. Une tudo de forma elegante. PV igual a nRT. Ok, vamos decifrar isso. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, a quantidade de gás, e T é a temperatura sempre em Kelvin, por causa daquela história do zero absoluto. Isso. Mas e esse R? O que ele faz aí? O R é a constante dos gases ideais. Ele é tipo o fator de conversão, a cola que faz todas essas unidades diferentes conversarem entre si e a equação funcionar. Ah, entendi. É uma constante universal, o que significa que tem o mesmo valor para qualquer gás ideal. E a fonte destaca um ponto prático que sempre confunde quem estuda isso. O valor numérico de R muda. Não que a constante mude, mas o número que a gente usa depende das unidades, né? É um detalhe crucial. Se a gente usa pressão em atmosferas e volume em litros, o R é 0,082. Se usar as unidades do Sistema Internacional como Pascal e metro cúbico, ele já vira 8,314. É bom ficar de olho nisso. Mas a beleza da equação PV igual a nRT é seu poder de previsão. Se você sabe 3 daquelas variáveis, pode sempre calcular a quarta. Ela é uma máquina de prever o comportamento dos gases. Perfeito para um gás puro. Mas isso me leva a uma outra pergunta. O que acontece quando temos uma mistura? Exatamente.
Como o ar que a gente está respirando agora. Aí entra em cena John Dalton e sua lei das pressões parciais. E, de novo, é um conceito maravilhosamente simples. Que é? Ele diz que a pressão total de uma mistura de gases é simplesmente a soma das pressões que cada gás exerceria se estivesse sozinho no recipiente. Ah, então a pressão do ar é a pressão do nitrogênio, mais a pressão do oxigênio, mais a do argônio e assim por diante. Isso. Cada gás age como se os outros não estivessem lá, contribuindo com a sua própria parcela de pressão. Uma pressão parcial, exato. A fonte nos lembra da composição do ar. É uns 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o resto são pequenas quantidades de outros gases. Certo? Então, da pressão atmosférica total que a gente sente, 78% dela vem das colisões das moléculas de nitrogênio e 21% das de oxigênio. É uma ideia poderosa para entender sistemas complexos como a nossa atmosfera. Ok, eu sinto que entendi as regras do jogo, as leis macroscópicas. Mas eu estou morrendo de curiosidade para saber o que está realmente acontecendo lá embaixo. O que as moléculas individuais estão fazendo para criar essa pressão toda. Para responder isso, a gente precisa de um modelo, uma teoria que imagine o comportamento dessas partículas. É o modelo cinético dos gases. Ok. A fonte resume ele em 3 ideias centrais. A primeira, um gás é composto por um número gigantesco de moléculas que estão em movimento constante, aleatório e eterno. Um caos incessante. A segunda ideia que a gente já mencionou é que o tamanho das moléculas é desprezível comparado com a distância entre elas. Um gás é basicamente 99,9% de espaço vazio. E a terceira, que é a que define um gás como ideal, é que as moléculas não interagem umas com as outras à distância. Não se atraem, nem se repelem. Só interagem quando batem, umas nas outras, como bolas de bilhar perfeitas. Ah, então a pressão que eu meço no pneu do carro é, na verdade, o efeito combinado do bombardeio incessante de trilhões e trilhões de moléculas de ar batendo na parede interna da borracha a cada segundo. Essa é a imagem perfeita. Cada colisão é minúscula, mas a soma de todas elas numa área resulta naquela força estável e constante que a gente chama de pressão. Uau! Esse modelo microscópico explica perfeitamente o fenômeno macroscópico. E mais, ele conecta a temperatura diretamente a esse movimento. Como assim? A temperatura de um gás, na sua essência, não é nada mais do que uma medida da energia cinética média das suas moléculas. Então, mais quente significa mais rápido. Exatamente. Quanto mais quente o gás, mais rápido, em média, as suas moléculas estão se movendo e colidindo. E a fonte dá até números para isso? A 25 graus Celsius, as moléculas de oxigênio no ar se movem a uma velocidade média de 482 metros por segundo. É muita velocidade. E as de nitrogênio, que são um pouquinho mais leves, chegam a 515 metros por segundo. Pensa nesses números, 515 metros por segundo. Uau, peraí. Isso dá mais de 1.850 quilômetros por hora. É quase a velocidade de um caça-jato. Exato. E isso está acontecendo agora, no ar desta sala. É difícil até de imaginar. Bilhões de partículas unindo nessa velocidade ao nosso redor. E essa velocidade absurda nos leva a uma última conexão brilhante que a fonte faz. Ela está diretamente ligada à velocidade do som. Sério? Como? O som é uma onda de pressão. É uma perturbação que viaja pelo ar. Pensa assim. Uma molécula de ar empurra sua vizinha, que empurra a próxima e assim por diante. Uma reação em cadeia. Isso. E a velocidade com que essa fofoca se espalha pelo gás depende fundamentalmente da rapidez com que as próprias moléculas se movem. Espere um pouco. Isso é incrível. Então, quando a gente ouve um som, o que estamos testemunhando é, na verdade, o limite de velocidade de uma onda de choque de moléculas batendo umas nas outras. O som não pode viajar mais rápido que o movimento das próprias partículas que o carregam. Exatamente. A velocidade do som no ar, que é de uns 346 metros por segundo, é da mesma ordem de magnitude da velocidade média das moléculas. Nossa! Ela é, em essência, a velocidade com que as moléculas de ar conseguem avisar as vizinhas que uma perturbação está chegando. É uma conexão direta e linda entre o mundo micro e o macro. Que jornada! É impressionante.
Começamos com uma coisa tão banal como encher um pneu. Pois é. Passamos pelas leis elegantes de Boyle, Charles e Avogadro. Vimos como tudo se encaixa na equação PV igual a nRT e terminamos com esse balé invisível de moléculas se movendo a velocidades de caça-jato. E que, por sua vez, explica a velocidade do som. Exato. É incrível. Mostra perfeitamente como a ciência funciona, né? A gente começa com uma coisa do dia a dia e quando vai ver, uma coisa conecta na outra de uma forma que revela uma ordem profunda na natureza, do macro ao micro. Uma exploração realmente completa. E que nos deixa com uma nova apreciação pelo ar que a gente respira. E para deixar uma última reflexão, vamos voltar àquela diferença entre o gás ideal do nosso modelo e um gás real. Certo. O modelo ideal ignora duas coisas. Primeiro, que as moléculas reais têm sim um volume, por menor que seja, e segundo, que elas exercem pequenas forças de atração umas sobre as outras. Elas são um pouco pegajosas. Então, a pergunta para se pensar é, levando em conta esses dois fatores do mundo real, o volume das moléculas e a atração entre elas, como você acha que a pressão de um gás real se comportaria? Sob as mesmas condições, ela seria maior ou menor do que a pressão prevista pela nossa equação ideal?